São exatamente 9 horas e 9 minutinhos aqui pelas ondas da 87.5. Eu, Zilma, bom dia, né? Mas um bom dia bem gostoso, né? Como todos os dias. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao nosso Pai Celestial, Deus, por Deus dar oportunidade. Porque eu acho que oportunidades boas que acontecem na vida da gente é coisa de Deus, né? Deus, ele é maravilhoso. Gostaria de agradecer a Deus por hoje, uma data tão maravilhosa, a visita pastoral do bispo diocesano Dom Sérgio Aparecido Colombo, né? Ele já se encontra aqui nos estúdios da Rádio Sintonia. Se encontra, né, o bispo diocesano Dom Sérgio Aparecido Colombo e o nosso padre também, né? Gostaria de agradecer ao padre Sebastião Aparício Rezende, é o padre da paróquia da nossa cidade, que a gente ama muito o padre também, Sebastião. Vamos dar um bom dia pro padre. A nossa amiga Darlene também se encontra aqui na Rádio Sintonia. Vamos dar um bom dia para eles e agradecer a Deus essa visita ilustre aqui na Rádio Sintonia. Vamos dar um bom dia, então, né, ao Sérgio Aparecido Colombo, o bispo. Bom dia, bispo. Bom dia, Zilma. Bom dia a todos os que compõem esta emissora Sintonia FM 87.5. A rádio que sintoniza você, cada irmão, cada irmã que está agora nos ouvindo. É o bispo diocesano que, como ontem já deixei claro para o povo, está fazendo a visita pastoral. Como o próprio nome já diz, é a visita do pastor. O bispo é aquele que faz as vezes de Jesus entre os irmãos. Ele tem que ter o coração, portanto, do próprio Jesus, os sentimentos do próprio Jesus e com o seu testemunho, com a sua alegria, com a sua palavra, reapresentar Jesus, porque ele é, na verdade, o bom pastor de toda a humanidade, o nosso bom pastor, e dele todos nós somos ovelhas, todos nós somos seguidores. Essa é a missão do bispo, enquanto pastor. Conduzir o povo, conduzir a comunidade para ele, Jesus, o bom pastor de nossas vidas. Eu quero agradecer a magnífica acolhida que estou recebendo aqui na cidade de Bom Jesus dos Perdões, pelo pároco, o padre Sebastião, e pela comunidade já ontem manifestando esse carinho, e agora por onde estou passando igualmente. Eu que tenho que agradecer nosso bispo, né? Eu gostaria, bispo, fique à vontade, é uma satisfação imensa recebê-lo aqui na Rádio Sintonia. Vamos dar um bom dia também para o padre Sebastião também, que se encontra aqui na Rádio Sintonia. Um bom dia, padre. Um bom dia a todos os nossos ouvintes que estão na escuta. Tá tudo bem com o senhor, padre Sebastião? Muito bem, graças a Deus, que Deus abençoe a todos e que este momento na nossa paróquia seja um momento da presença e da graça de Deus, onde o nosso bispo vem nos confirmar na fé, reavivar o dom de Deus que está em cada um de nós. É uma satisfação também recebê-lo, padre Sebastião, também aqui na Rádio Sintonia. Padre, muito obrigada mesmo. Que Deus continue dando sabedoria para o senhor, harmonia, que o senhor continue sendo essa pessoa ilustre também aqui na nossa cidade. Você sabe que a gente tem um respeito muito grande pelo padre aqui da nossa paróquia, que vem fazendo um trabalho maravilhoso para a nossa comunidade, e que Deus abençoe também o trabalho do senhor, viu, padre Sebastião? Amém, muito obrigado. É um prazer também recebê-lo aqui na Rádio Sintonia. Gostaria também, padre, de dar um bom dia à nossa amiga Darlene também, né, Darlene? A Darlene se encontra aqui na Rádio Sintonia. Vamos dar um bom dia para ela também. Darlene, bom dia, querida. Bom dia, Zilma. Obrigada por essa oportunidade de estar secretariando as visitas, né, do Dom Sérgio Aparecido Colombo. Só passa só o microfone um pouquinho para Darlene, por favor, padre. Né? Bom dia, Zilma. Bom dia, querida. É um prazer muito grande estar aqui. O prazer também. É todo nosso também, que você faz um trabalho legal com a nossa igreja, com a nossa comunidade, e é muito bom de ter pessoas assim, dinâmicas, pessoas assim que fazem um trabalho sério com a nossa comunidade. Obrigada. Eu que tenho que agradecer também a sua visita aqui na Rádio Sintonia. Me sinto muito honrada em poder secretariar a visita pastoral de Dom Sérgio, a convite do padre Sebastião. Estou à sua disposição. Muito obrigada e um bom dia a todos. Eu que agradeço também a sua visita aqui na Rádio Sintonia.
E estava batendo um papo com o Padre Sebastião, agora a gente vai falar um pouquinho também com o nosso Bispo, né? Que prazê-lo, recebê-lo aqui na Rádio Sintonia. Senhor Bispo, é com muita alegria que recebemos vossa, né, reverendíssima visita em nossa emissora daqui da Rádio Sintonia FM. Congratulamos também com o povo católico de Bom Jesus Perdões com essa visita ilustre em nossa cidade. Bendito que vem em nome do Senhor, né? Nosso povo te acolhe, Bispo, com muito amor e carinho. Seja bem-vindo aqui à Rádio Sintonia. Já falei um pouquinho sobre a sua biografia, né, para os nossos ouvintes. Falei um pouquinho sobre o Bispo, né, Sérgio Aparecido Colombo. Falei um pouquinho porque às vezes não dá tempo, é tanta coisa para poder falar. Peguei alguma biografia. E, Bispo, eu gostaria de fazer algumas perguntas, né, para os nossos ouvintes que estão aí, né, junto aqui com a Rádio Sintonia. Bispo, senhor Bispo, se os ouvintes ligar aqui na Rádio Sintonia, fazer alguma pergunta ao senhor, pode ficar à vontade, pode fazer alguma pergunta no ar? Claro, na medida das minhas possibilidades, eu atenderei a todos. Não só os católicos, mas também outras pessoas que queiram falar com o bispo, pedir alguma coisa para o bispo, né? O bispo, antes de ser bispo, ele é um cristão, ele é um ser humano que deve estar aberto a todas as pessoas. Então, eu vou fazer uma pergunta para o senhor bispo. Senhor bispo, a sua visita ilustre à nossa cidade, que é a paróquia Santuário de Bom Jesus Perdões, a sua primeira visita pastoral aqui em Bom Jesus, o que significa essa visita pastoral aqui para a nossa comunidade aqui de Bom Jesus Perdões? Como eu já mencionei, o próprio nome já diz, visita pastoral é a visita do pastor. O bispo é o pastor da comunidade. O bispo, seguindo, né, a tradição da igreja, ele é um sucessor dos apóstolos, né? Jesus, no início, dos discípulos que o acompanhavam, ele escolheu 12. E esses 12 foram chamados apóstolos, quer dizer, os mensageiros, aqueles que haveriam de continuar com autoridade, não é? Guardando sempre para que nada se perdesse de tudo aquilo que Jesus anunciou. Ele anunciou o reino de Deus. Então, o bispo é um dos sucessores dos apóstolos, não é? Na comunhão com Pedro, que hoje é o Papa que nós estamos aguardando em nossa igreja. E uma das atribuições do bispo é a visita pastoral. A crisma é uma atribuição do bispo, por exemplo, né? E a visita pastoral, que é o bispo próximo, o bispo sentindo, o bispo vendo, participando, recolhendo as alegrias, os desafios do povo da sua diocese, da porção, né, da igreja que lhe é confiada. Então, é uma alegria para o bispo fazer a visita pastoral. É a 4ª visita pastoral que eu realizo na Diocese de Bragança. Eu estou praticamente há 3 anos aqui. No primeiro ano e meio da minha presença aqui, não foi possível fazer visita pastoral, porque eu nem conhecia bem ainda a Diocese. Mas já visitei Itatiba, a Basílica Nossa Senhora do Belém, já visitei Joanópolis, a paróquia de São Sebastião, já visitei a paróquia de Morungaba, Imaculada, e agora estou visitando, a pedido do padre Sebastião, né? A cidade bonita, abençoada de Bom Jesus dos Perdões. Este ano eu ainda vou realizar mais 2 visitas pastorais, se assim Deus permitir. São 4, 5 dias que o bispo participa da vida do padre, né, do pároco, na casa paroquial, se reúne não só com membros da igreja, das pastorais, dos grupos, dos movimentos, mas também visita a rádio, a prefeitura, a Câmara, o pronto-socorro, visita doente, as escolas, né? Creche. Então o bispo vai levando a mensagem de Jesus com a sua presença. Esta é em síntese, né, aquilo que a visita pastoral propõe, aquilo que ela quer significar para todos os que a recebem.
Senhor Bispo, mais pergunta para o senhor, né? Senhor Bispo, essa sua visita seria também para analisar se a paróquia está sendo também conduzida conforme os preceitos da religião católica? Claro que a visita do bispo é uma visita do pastor que vai se interessar por aquela comunidade, no sentido de saber se ela caminha bem, se ela caminha conforme aquilo que Jesus pede no Evangelho, se ela é uma paróquia solidária, acolhedora, uma paróquia que vai ao encontro das pessoas, uma paróquia discípula, missionária, uma paróquia solícita com os pobres, não é verdade? E também, aí vem depois os aspectos organizativos, os aspectos econômicos, os aspectos das lideranças, das várias atividades. Então o bispo fica assim por dentro, né, de tudo que está acontecendo, e ele, na medida do possível, conforme a necessidade da paróquia, ele dá as suas orientações. Seria também, né, para analisar se tudo está em ordem, né? Se o paroco ou os paroquianos, né, estão em harmonia. Seria mais ou menos isso, né? É um momento de estar, então, como pároco, participar um pouco das atividades, né, do pároco, da sua vida e também da vida do povo. Senhor Bispo, a nossa cidade aqui de Bom Jesus Perdões, nesse ano de 2013, está comemorando o seu jubileu do centenário da instituição de santuário, né? O que isso significa para a Diocese de Bragança Paulista, que esse é um jubileu, né? O que significa? Eu já estive aqui celebrando a Eucaristia por ocasião do centenário do jubileu, e eu posso dizer que um centenário não são um dia, 10 dias, 100 dias. É um centenário, 100 anos. E é claro, se uma paróquia, um santuário pode celebrar o seu centenário, significa que a ação do Espírito, a ação de Deus, sua bondade e sua misericórdia para com este povo foram infinitamente grandes, são infinitamente grandes, não é? Porque, como eu disse, 100 anos não são 100 dias. Então, este santuário quer justamente caracterizar esse caminho bonito, esse caminho de amor, de fidelidade, não é? Dia após dia, nas vitórias, nos fracassos, que a igreja aqui foi fazendo. Como eu disse, sempre marcada pela presença, pela ação do Espírito Santo, pela ação do Senhor mesmo, que aqui é invocado como bom Jesus. Então, esse centenário quer mostrar essa beleza, a grandeza, não é, desse povo nobre, a fé deste povo, não é, que foi construindo ao redor do santuário esta cidade que é hoje. É verdade. Senhor Bispo, por que não há uma integração mais evidenciada entre as paróquias dioceses, né? Tipo assim, 50 paróquias que compõem, né, a cúria diocesana. Em relação aí ao santuário de Bom Jesus Perdões, uma vez que esse santuário é o mais antigo, né, da nossa região bragantina e também o terceiro do estado de São Paulo. Em relação à sua fundação, né, que foi fundada em dia 22 de maio de 1705. O senhor falar sobre isso, né? Cada paróquia, Zilma, irmãos que me ouvem, cada paróquia, em cada cidade, é uma realidade. Você vai, por exemplo, lá em Francisco Morato, numa das paróquias de Morato, e eu cito paróquia do Menino Jesus e São Benedito, e vem para Perdões, a realidade é diferente, é como água e vinho. Então, essa integração, ela se faz mediante a ação do Espírito, mediante a comunhão com toda a Igreja, una, santa, católica e apostólica, na sua variedade, na sua diversidade, sob a orientação do bispo, sucessor dos apóstolos, que visivelmente faz esta comunhão, auxiliado pelos seus irmãos, os presbíteros. Então, hoje eu estou aqui, eu estou fazendo visita pastoral aqui, daqui a um tempo eu estarei lá. Então lá é outra história, é outra conversa, embora seja a mesma igreja, embora sejam os mesmos apelos para a evangelização.
essa integração, ela existe, porque todas as paróquias estão, como você disse, unidas à diocese, unidas ao bispo, unidas entre si. Claro, a realidade, os apelos e os desafios é que são diferentes. São diferentes, mas né? em cada uma delas, não é? O Evangelho de Jesus vai acontecendo, vai sendo anunciado. Vai acontecendo naturalmente, né? Senhor Bispo, a gente está com um ouvinte no ar, quer fazer perguntas ao Senhor Bispo, vamos ver com quem a gente está no ar. Sintonia FM, Euzilma, bom dia. Bom dia. Luiz Antônio. Luiz Antônio, ele está te ouvindo, ele vai falar com você, Luiz. Ô Luiz, um bom dia para você, muito obrigado pela sua participação aqui pelas ondas da 87, viu? É um prazer falar com você também. Luiz Antônio, muito obrigado pela sua pergunta. Eu fico muito contente que as pessoas, que a comunidade católica tenha pelo padre a maior consideração. Que bom, isso é muito bom. Uma das vantagens, se é que assim a gente pode chamar, de Perdões, é que aqui tem uma única paróquia. A extensão territorial não é tão grande, então, por enquanto, comporta um padre. Então, o padre é aquele que amigo, né? está presente em todas as comunidades, é aquele que reúne o povo nos vários espaços, não é verdade? Não tem outras paróquias. Por exemplo, tem cidades que tem 4, 5, 6 paróquias, porque a extensão é maior. Então, é preciso um trabalho de integração, de comunhão, de participação. Agora, evidentemente que nós temos 57 paróquias. O bispo deve estar e está pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, até 3 às vezes, em todas as paróquias. E o bispo não pode dizer que ele gosta mais desse padre do que daquele outro, que essa paróquia é melhor do que aquela outra paróquia, que essa colabora mais, aquela colabora menos, aqui o povo é mais católico, lá o povo é menos católico, porque essas questões, elas vão se diluindo ou elas vão ganhando um significado maior de acordo com a realidade. Talvez Bom Jesus dos Perdões seja um lugar, dada a sua própria tradição marcada pela fé, mais fácil evangelizar. Uma cidade mais recente, que não tem esta tradição católico-cristã, seja mais difícil. Mas o evangelho é para ser anunciado a todos, não é? O padre sempre está no coração do bispo, seja o padre Sebastião, seja o padre lá de Nazaré Paulista, seja lá de Francisco Morato, de Vargem, os padres de Bragança, todos estão no coração do bispo. E o bispo, por força da sua missão, ele tem que estar solícito e aberto a todos. Como eu disse,
Eu não posso comparar os padres, comparar as realidades. Aqui eu estou sendo muito bem recebido, como eu fui muito bem recebido nas outras visitas pastorais. O povo sempre recebe o bispo com alegria, espera sempre uma palavra que edifica, uma palavra que abre o coração, uma palavra que aponte caminhos, uma palavra que oriente. E é isso que o bispo tem procurado fazer. É claro, eu tenho o maior carinho pelo padre Sebastião. Quando o padre daqui deixou a paróquia, a primeira pessoa, o primeiro padre que eu procurei, dizendo se gostaria, se estaria disposto a vir aqui para ser o pároco de Bom Jesus dos Perdões, ele alegremente, né, se prontificou. Agora, a vida do padre aqui, com o povo católico, com os demais irmãos, o bispo não pode controlar. Porque o padre sabe das suas obrigações, dos seus deveres, o que a igreja pede, o que a diocese pede, o que o povo exige. O povo hoje cobra muito, o povo é muito exigente, sob todos os aspectos, e isso é muito bom. O padre não é mais aquela figura impoluta, não é? O padre não é mais alguém que não recebe críticas. O padre recebe críticas, nem tudo que o padre faz é bem compreendido. Quantas vezes, não é o caso aqui do padre Sebastião, né? Agora, no momento, realmente, o povo pede para o bispo mudar o padre, porque o padre está fazendo isso, porque o padre está fazendo aquilo, porque o padre não está agradando. Mas, meu Deus do céu, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Realmente. Então, se eu não gosto do padre, se eu não simpatizo com o padre, ele está falando assim que o padre Sebastião agrada a todos nós, né? Tá. Não é o graças caso, né? a Deus. Mas nem todos vão agradar, não é? Não é verdade? Agora, que bom que o padre Sebastião é um amigo, né, de todos, querido por todos. Isso facilita a evangelização, isso faz com que a igreja tenha uma presença mais significativa, mais marcante na sociedade. E me alegra que vocês gostem do padre, que vocês sejam um amigo do padre e que o padre sempre tenha o apoio das pessoas, das famílias, porque senão seria muito difícil para o padre realizar o seu trabalho. Realmente. Luiz Antônio. Obrigado, então, viu, pela sua companhia aqui pelas ondas da 87, Luiz Antônio, né? Tchau, querido. Então, fazendo perguntas, né? O nosso amigo Luiz Antônio. E vai fazer mais perguntas também ao senhor bispo, né? O nosso amigo Rodrigo Martinelli, da Big, ele seria o Big, né? O pessoal conhece ele como Big, da BJPTV. Pode fazer a pergunta para ele aqui, à vontade. Bom dia, Rodrigo. Bom dia para você, querido. Muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Sintonia também. E pode fazer a pergunta, fique à vontade. Bom dia, Zé. Bom dia, bispo. Tudo bem? Sou do BJPTV, é um canal de notícias aqui de Bom Jesus dos Perdões. Eu tenho uma pergunta que está na atualidade, né? A gente vai ter o conclave, né, na Itália. E eu queria saber quais são as chances que o bispo acha que o brasileiro está entre os possíveis candidatos, que é o Dom Odilo Scherer. O nome dele vem ganhando mais força. E quais são as suas expectativas e o que muda no Brasil caso ele venha a ser o Papa, né? Eu tenho mais uma outra pergunta. Quais são as atitudes da Igreja Católica perante esses atos de pedofilia que vêm sendo descobertos, inclusive até publicados na internet no Rio de Janeiro? O religioso Emilson Soares Correia, de 56 anos, ele foi indiciado por estupro de vulnerável após imagens com adolescente em Niterói. Eu sei que não cabe, né, o senhor mais regional, mas eu queria saber a opinião do senhor sobre isso. Obrigado, bom dia. Pois não, bom dia. Os bispos, ou melhor, os cardeais, que não deixam de ser bispos, eles já começaram as suas reuniões, começaram lá, como é chamada, as congregações, lá no Vaticano, no sentido de, inspirados pelo Espírito Santo, ver a realidade da igreja que está no mundo inteiro, não é? E perceber, dentre eles, quem reúne as melhores condições para assumir o lugar de Pedro.
o primeiro entre os bispos, né? O primeiro entre os apóstolos, o sucessor de Pedro, portanto. Agora, Rodrigo, existe uma frase que é a seguinte, você vai entender. Quem entra para o conclave Papa, sai cardeal. O que eu quero dizer com isso? O que a igreja quer dizer? Que não importa de onde o Papa venha, quer dizer, não importa a geografia, não importa a sua raça, não importa a sua cor, porque ele vai ser o pastor de todos, o pastor da igreja una, santa, católica e apostólica. Católica quer dizer que está presente em todo o planeta. Esses dias eu ouvi na televisão que jornalistas de todo o planeta estão em Roma desde a renúncia de Bento XVI, aguardando o conclave e o anúncio do novo Papa. Então esse é um acontecimento que nós não podemos ficar indiferentes. Católicos, não católicos, seja quem for. Então nós temos que pedir a Deus que ilumine aquele que melhor reúne condições para os desafios que a igreja e o mundo enfrentam. Porque veja bem, Rodrigo e ouvintes, não é o mundo que está na igreja, é a igreja que está no mundo. E a igreja, os cardeais, os bispos e as pessoas, elas são de carne e osso, elas são sujeitas ao pecado e elas têm que se converter, segundo o próprio Jesus, não é verdade? Então um Papa que interprete, que acolha, que tenha no coração os desafios do mundo inteiro para poder, junto com a igreja, não é, equacionar e apresentar sempre novos caminhos. Agora, é verdade que o cardeal brasileiro, Odilo Pedro Scherer, nosso grande amigo, e o seu nome está aparecendo. Mas eu garanto a você que são especulações. Tem outros grandes nomes na Europa, não é? Na Ásia, na África, na Oceania, não é? Tem canadense, tem italiano, tem austríaco, tem alemão, né? Então a gente tem que aguardar, porque a renúncia de Bento XVI foi uma surpresa. Quase 600 anos depois, um Papa renunciou. Com certeza, a escolha do novo Papa será também uma surpresa. Seja quem for, seja Odilo Pedro, seja Christoph Schönborn, da Áustria, nós vamos acolher com alegria, porque ele será bendito, ele que venha em nome do Senhor. Isso é uma coisa. Outra coisa, questão de pedofilia que você falou. Eu quero dizer que a igreja, e eu sou testemunha, todos os casos de pedofilia que chega ao conhecimento do bispo, ele tem que imediatamente suspender o padre, ou seja quem for de dentro da igreja, suspender do ofício. Você está afastado das suas funções. Você vai ser julgado no tribunal comum e no tribunal eclesiástico. Não pensem as pessoas que a igreja encobre. Se encobriu tentando dar oportunidade, porque o que um pai quer em casa? Ele quer sempre que o filho melhore, que o filho não faça mais, que o filho não brigue mais, que ele mude de vida e tal. Mas nem sempre é assim. Então, há algum tempo para cá, de algum tempo para cá, mais precisamente com o Papa Bento XVI, todos os casos na linha moral sexual, onde entra a pedofilia, eles não serão mais negligenciados. O bispo, por exemplo, se eu tiver um padre na minha diocese, que eu conheço, eu não posso mais acobertar. Porque se eu acobertar, eu vou perder a minha função de bispo. Eu, vou ter que entregar o meu ministério. Então, assim que eu tomo conhecimento, averigua-se, é verdade, então isso vai ser entregue ao tribunal eclesiástico e vai ser entregue também ao tribunal comum. E aí haverão as penalidades próprias para isso, que não cabe agora nós colocarmos aqui. Então, para dizer que na igreja essa questão é real, porque os padres são de carne e osso, e o que me espanta é, claro, que a pedofilia seja vista na igreja como um grande pecado, e ela é, não é verdade? Mas não se trate essa pedofilia na sociedade como o pessoal quer que a igreja trate. Você sabe qual é a proporção de pai de família, de avô, que abusa dos seus netos e dos seus filhos? É uma coisa impressionante. E ninguém fala nada.
Ninguém fala nada, está tudo encoberto. O que existe de problema de pedofilia dentro de casa, o que não se justifica. Agora, a igreja, inclusive a formação dos novos padres, está passando por um processo rigoroso. Nós agradecemos a Deus, a igreja não tem medo, a igreja não se deixa intimidar, a igreja é feita de homens, ela tem que se converter, ela tem que repensar a formação dos seus padres, e ela está aí. Dá a impressão que a pedofilia vai acabar com a igreja, vai fechar as portas. Muito pelo contrário. Onde você vai, o povo rezando pelos padres, rezando pelo Papa, rezando pela igreja. Sabe por quê, meus irmãos? Porque graças a Deus a igreja não foi feita por nós. A igreja foi querida por Deus, ela foi pensada por Deus, organizada e fundada por Jesus, o seu Filho. E ele mesmo disse, ninguém vai conseguir, não é, jogar, lançar esta igreja no inferno. Quer dizer, então nós somos servidores dessa igreja. E a sua pergunta é oportuna, porque a igreja, eu garanto, ela está fazendo tudo o que ela pode para dissipar esse problema, que é um problema humano. Porque quem está por detrás da pedofilia é um ser humano, às vezes doente, às vezes com 1000 problemas. Então, nós não estamos justificando. Essa pessoa, esse padre, esse bispo, esse cardeal que seja, tem que ser afastado. Tem cardeais que se afastaram, que foram afastados por causa dessa questão. Então nós não devemos ter medo. Nós precisamos enfrentar, porque Deus é o Senhor da igreja, e se Ele é o Senhor da igreja, não somos nós que vamos, né, acabar com a igreja. Obrigado. Muito obrigado ao senhor bispo, né? Seu bispo, a gente vai fazer mais pergunta. Seu bispo, tipo assim, senhor, o que a Diocese de Bragança Paulista associa mais ou menos 50 paróquias, né, que compõem a Diocese de Bragança Paulista. Pode fazer para que os peregrinos, o que eles podem fazer para que os peregrinos, romeiros, procurem tanto a nossa diocese, né, como as outras, né, nesse santuário? O que a gente pode fazer, que eles acabam procurando bastante a nossa paróquia, que seria os peregrinos? Olha, se uma paróquia é santuário, isso quer dizer que ela tem um movimento maior que as outras, não é verdade? Isso, é verdade. Ela tem um afluxo de pessoas, que são chamados peregrinos. Isso. Agora, a paróquia tem que pensar numa estrutura básica para acolher os peregrinos. Pensar num salão, pensar em sanitários, pensar em alimentação, pensar na questão da saúde, pensar que aqueles que vêm se sintam bem, se sintam à vontade, bem acolhidos, e com isso possam voltar. Então essa já é uma questão local, é uma questão da cidade, é uma questão da paróquia, é uma questão do santuário. Aqui é um santuário, então é o Padre Sebastião com a sua equipe, com a prefeitura, que vai ver o que vai ser feito para que os peregrinos que aqui chegam sejam bem acolhidos e voltem. Você vai, por exemplo, em Atibaia, nas Irmãs de Schanstatt, na Mãe Rainha Teresa Admirável, as irmãs estão montando sempre mais uma estrutura para acolher 4, 5 mil pessoas que vão lá por domingo. Aparecida, aqui perto, tem uma estrutura fantástica para acolher 200, 300 mil pessoas por domingo. Praça de alimentação, sanitários, questão de saúde, a igreja ampla. Então, se a gente tem um santuário, tem uma basílica, tem que pensar nessa questão. Que já não é uma questão do bispo, é uma questão local. Local, aqui do local, né? Muito obrigado, senhor bispo. Tem mais ouvinte no ar, vamos ver com quem a gente vai bater um papo. Sintonia FM, bom dia. Com quem estou falando? Tudo bem, Priscila. Priscila, você quer fazer uma pergunta ao bispo? Pode ficar à vontade, ele está à sua escuta. Priscila. Eu agradeço, Priscila, a sua fala, a sua participação. Fico contente
com o testemunho seu a respeito do Padre Sebastião, e que estes testemunhos positivos o ajudem a ser ainda mais padre, mais pastor, mais atento às necessidades dos irmãos, e isso edifica muito a pessoa do bispo, com certeza. E Deus abençoe você. Amém. Ela está nervosa. Não precisa ficar nervosa, não. Você está falando com o bispo, e o bispo é um ser humano, viu? Que está abençoando você, tá bom? Obrigada, Priscila, pela sua participação. Senhor Bispo, mais pergunta aqui para o senhor, né? A gente vai finalizando praticamente aqui. A gente está com um locutor aqui na Rádio Sintonia, o nome dele é Dinho Mix, ele faz programação aqui da Fazenda, na parte da manhã, ele está aqui. E ele gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Bispo. Dinho, bom dia, fique à vontade. Bom dia, Zima, bom dia, ouvintes, bom dia, Bispo, bom dia, Padre, bom dia, Darlene, pessoal do estúdio. Eu só queria fazer uma pergunta, como o senhor acabou de dizer, nós somos seres humanos, somos iguais, mas assim, há uma curiosidade, sempre que a gente vê, ainda mais agora que estamos vivendo aí o conclave, o pontífice, gostaria de saber se passa na mente do senhor algum dia chegar ao papado, seu papa, se isso... Quando o padre se torna padre, será que um dia eu posso ser padre? Será que não passa por nem alguns segundos? Será que um dia eu posso ser padre? Existe esse desejo, ou esse negócio é chamado, existe um trabalho para isso? Pessoalmente falando assim, ser humano, não estou falando do bispo, no ser humano, será que passa uma hora? Posso ser um padre, um papa uma hora? Olha, em tese, Dinho Mix. Em tese, todo cristão pode ser papa. Todo cristão, em tese. Agora, na prática, precisa ser alguém que tenha um conhecimento amplo, seja alguém que conheça a realidade universal, não é? Alguém de muita espiritualidade, de muito testemunho, de uma folha de serviço na igreja exemplar, não é verdade? Porque ser papa, meu irmão, ser bispo, ser padre, ser um pai de família é serviço. Então, na minha cabeça, não passa em ser papa, porque eu acompanhei os escritos, as notícias, já estive 2 vezes com o Papa Bento XVI, eu sei o que isso significa. Se eu encontro 1000 desafios para levar adiante a Diocese de Bragança, você imagina o Papa levar a igreja do mundo inteiro, né? É lógico que o Papa não trabalha sozinho, ele tem os seus auxiliares, tem uma equipe que o auxilia nas várias instâncias neste serviço bonito que é de ser o Papa, de ser aquele que faz a ponte, o pai, né, de toda a igreja. Então eu acho que na cabeça de nenhum cardeal, eu quero ser Papa, eu vou para o conclave, eu acho que vão votar em mim, porque eu falo 10 línguas, porque eu conheço o mundo inteiro, porque eu tenho tantos livros, porque eu sou famoso. Eu acho que isso não, eu acho que isso é pura especulação. Agora, aquele que o Senhor chamar, nós acreditamos na força e na ação do Espírito, com certeza ele vai dizer sim e vai se colocar como se colocou o Papa Bento XVI quando foi escolhido, um humilde trabalhador na messe do Senhor. Aí tudo muda, tudo muda. Mas eu acho que essa pretensão eu não tenho, com certeza, os padres não têm, os bispos não têm, dada a grandeza, dado o desafio do trabalho, né? Tá. O senhor teve relação com o nosso Papa, que renunciou agora? E outra pergunta, na sua opinião, na opinião do senhor, o que levou o Papa a renunciar? Eu estive 2 vezes com o Papa, uma pessoa fantástica, uma pessoa de uma lucidez inigualável, de uma atenção, de um olhar que penetra o seu coração, ao olhar para você, ao falar com você, ao conversar com você. Então, toda aquela aura de poder, de grandeza, de intelectualidade, que é verdade, intelectualidade. O Papa Bento, emérito agora, é um dos maiores intelectuais da igreja dos últimos tempos. Ele entende de tudo e discute sobre tudo e com todos sobre qualquer assunto. Nós não podemos menosprezar isto, não é? E ele chegou um momento que, diante das demandas, diante dos desafios, já com 86 anos, cansado, encurvado, com problema de saúde, não podendo mais dar à igreja aquilo que ela exige, aquilo que ela pede, ele resolveu renunciar. E um Papa renunciar
Pode ser assim no momento uma surpresa, mas a renúncia do Papa está prevista na lei da Igreja, no Código de Direito Canônico. E ele mesmo disse: o dia em que eu chegar à conclusão que não reúno mais condições de levar a Igreja avante, eu vou pedir renúncia. É surpresa e ao mesmo tempo é algo natural, porque faz 600 anos que nós não vemos isso. Obrigado. Imagine a humildade, imagine a humildade, imagine, né, a dignidade, né, do Papa deixar o trono de São Pedro para dizer e para ser, como ele disse, né, nas suas últimas palavras de despedida, na Igreja, apenas um peregrino. Obrigado. Obrigada. A gente vai finalizando praticamente aqui. Tem tantas perguntas para fazer, senhor Bispo, mas eu sei que o tempo não dá tempo, né? Tem para ir a alguns lugares. A gente vai finalizando aqui com as últimas perguntas ao Bispo, né? Uma visita ilustre aqui na Rádio Sintonia FM. E a gente vai finalizando também com uma oração, porque os ouvintes estão em casa e gostaria de finalizar com a oração. Senhor Bispo, a sua visita pastoral aqui em nossa cidade é tentar, assim, acender a fé a essa chama da cidade santuário, que é um lugar tão abençoado pelo patrono do Senhor Bom Jesus? Seria isso a sua visita aqui à nossa cidade? Com certeza, renovar, né? Revigorar a fé do povo. Realmente. O que o povo católico aqui de Bom Jesus dos Perdões, após a sua visita pastoral a essa localidade, poderá esperar dos anos vindouros em relação à administração paroquial e o zelo desse santuário? Viver com mais esperança, viver de forma mais radical o seu compromisso com o Evangelho. Fazer da igreja, fazer da comunidade, fazer da paróquia, né, escola, lugar de comunhão, de participação, de confiança, onde todos se sintam verdadeiramente irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor Bispo, eu gostaria de agradecer essa visita ilustre aqui na nossa cidade. É um prazer imenso em recebê-lo aqui na Rádio Sintonia. Eu gostaria de agradecer também ao Padre Sebastião, que a gente ama muito. Em primeiro lugar, ele é o nosso amigo, o nosso companheiro nos momentos bons da nossa vida, nos momentos difíceis também, né? Eu passei por um momento muito difícil, perdi meu pai praticamente há 3 meses, e no momento mais difícil da minha vida, eu contei com o meu amigo e o meu padre, que ele esteve ali me ajudando, me dando forças, porque foi difícil a perda do meu pai. Então, eu gostaria de falar para o senhor Bispo, muito obrigado, o Padre Sebastião. Todo mundo ama ele aqui na nossa cidade, e que ele fique por muitos e muitos anos aqui na nossa cidade. É um prazer tê-lo ele na nossa cidade, ele faz um bom trabalho com a nossa comunidade. Além de ser o nosso padre, ele é nosso verdadeiro amigo. Muito obrigado, viu, Padre Sebastião? É uma honra recebê-lo também, o senhor, aqui na Rádio Sintonia. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês, sua família e toda a nossa comunidade paroquial. Senhor Bispo, então a gente vai finalizando com uma oração a todos os nossos ouvintes. Ele vai finalizando, porque ele tem compromisso, né, gente? Olha, eu gostaria de estar com o senhor aqui um bom tempo, né? Mas, infelizmente, o tempo é curto, né? Todo mundo aguarda. Senhor Bispo, tem algumas pessoas aqui que deixou o nome, né, para a oração. Eu gostaria de agradecer também agradecer ao Paulo Ramos, né, que ele que propôs essas perguntas aqui. Paulo Ramos, muito obrigada, querido. Eu gostaria de agradecer a Mauri, do Amaral Campos, né, que está fazendo a filmagem, está tirando fotos. Muito obrigado, viu, Mauri? Ao Rodrigo Martinelli também, ao Big, da PTV. Ele também está tirando fotos aqui na Rádio Sintonia, está fazendo a filmagem. Muito obrigado, Rodrigo Martinelli, que Deus abençoe você, o seu trabalho. E ficou aqui o nome das pessoas, senhor Bispo, Sueli e toda a família do Zé Raimundo, né? Ficou aqui também a nossa amiga Lúcia, está meio triste, meio angustiosa. Ela gostaria também de pedir para o seu rezar para todas aquelas famílias, porque ela fala que às vezes as pessoas, quando crescem na vida, quando acaba assim desenvolvendo coisas boas, coisas grandes, a pessoa acaba se afastando da família. Ela gostaria que você fizesse uma oração pela família e pela união de todas as pessoas aqui na nossa cidade. Então, José Raimundo e a família, o Acir Mineiro, né? Parece que está na UTI, em recuperação, a Maria Helena, o Richard e o Luiz Roberto Carlos Precioso, Rosa Maria Martins e Zé Mário Martins, a Benedita e a família, a Maria Lúcia Correia Dias e a família, a Maria Cassimiro e família, e todas as famílias que estão sintonizadas. A Rádio Sintonia também, eu gostaria que você colocasse, é uma família. Os doentes, os jovens, as famílias, agora então vão receber
a bênção do bispo. Oremos. Deus Pai de infinita bondade, vós sois o doador da vida. Abençoai cada ouvinte, abençoai cada família desta cidade de Bom Jesus dos Perdões. Muito carinhosamente os que estão sofrendo, os doentes, os que estão enfrentando alguma dificuldade. Que por meio do vosso Filho, Jesus Cristo, morto e ressuscitado, encontrem ânimo, coragem para prosseguir o caminho. Se estamos unidos a Ti, Senhor, nós não vamos ficar na estrada, porque o Senhor nos encoraja, o Senhor é sempre a nossa referência por excelência. Pedimos ainda à vossa mãe, a Virgem Maria, aquela que esteve ao pé da cruz, que nos acompanhe igualmente em nossas lidas diárias. E sobre todos os que nos ouvem, sobre toda esta rádio, Sintonia 87.5, todos os que aqui trabalham, para que de verdade realize um trabalho evangelizador através dos microfones. Desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado a todos e até a próxima vez, se Deus quiser. Amém. Muito obrigada a sua visita. Que Deus abençoe, viu? Dê muita saúde para o senhor, seu bispo, muita paz e muita energia positiva para o seu trabalho que vem para frente. Prazer imenso recebê-lo aqui na Rádio Sintonia. E vamos finalizando aqui a programação com o som de Padre Fábio de Mello, Tudo é do Pai. Oferecer especialmente para vocês que estão na minha companhia, para o bispo, né? Tudo é do Pai, né? Tudo é do verdadeiro Pai, para o Padre Sebastião e para a nossa amiga Darlene, que se encontra aqui na Rádio Sintonia. Um bom dia para vocês. Daqui a pouquinho a gente volta, hein?